Boa noite, está começando mais um Câmara Entrevista. Neste espaço de hoje, você aí de casa vai poder conhecer as ações, projetos e ideologias do vereador Patrick Cavalcante, que também é o presidente do Legislativo. O vereador integra a bancada do Democratas e foi eleito para o terceiro mandato. Boa noite, vereador, seja bem-vindo. Boa noite, Ana, boa noite aos nossos telespectadores. É uma satisfação muito imensa e muito grande estar participando aqui do programa com vocês, para poder, então, trazer o relato um pouquinho dos trabalhos como presidente da Câmara e principalmente do nosso mandato como vereador. Vereador Patrick, como eu disse, o senhor está no terceiro mandato e foi reeleito, então, com 2.198 votos. Se o senhor pudesse fazer uma retrospectiva do trabalho desenvolvido até aqui, o que considera mais importante? Importante de todos os projetos, que foram mais de 50 projetos que nós apresentamos nesses 3 anos, é o contato que nós temos com nossos eleitores, com a comunidade de Passo Fundo, né? Eu venho de origem do movimento comunitário, do movimento estudantil, tenho um trabalho prestado junto às lideranças comunitárias. Estou aí há 11 anos com um programa na Rádio Planalto que eu faço voltado a debater e ouvir os bairros e vilas da cidade. E também que eu friso muito esse contato que nós temos com o nosso gabinete, com o eleitor, indo ao bairro, indo à vila, tendo também a comunidade vindo até o nosso gabinete, para trazer então as demandas. Então, se for acompanhar a minha trajetória política, eu daria de uma nota de 1 a 10, 10 pelo contato que temos com a nossa comunidade. Acho que isso é importante e isso é o principal papel do político, né? Estar perto da comunidade para então sentir e também ver as demandas que tem. Sempre ressaltando que o vereador ele tem o seu trabalho muito limitado, né? A função do vereador é fazer leis e fiscalizar o poder público, mas dentro das tramitações e proposições que temos, a gente pode fazer as indicações e os pedidos de providência. Em cima disso, então, a gente vem trabalhando com o nosso gabinete, indo até o bairro e a vila, ouvindo as demandas e sendo um elo de ligação dos problemas que os bairros, que a cidade tem, junto ao executivo para tentar resolvê-los. Presidente Patrick, o resultado das eleições ele também foi bastante significativo para o seu partido, o Democratas, porque além do senhor, também elegeu o vereador Rafael Colucci. O projeto que nós tínhamos, quando eu me elegi vereador no primeiro mandato em 98, eu fiz 1.535 votos. Em 2012, nós aumentamos a votação para 2.335 votos e o projeto, então, para 2016 era, então, uma construção de ampliação do partido, crescimento do partido, mas dentro do Legislativo Municipal de Passo Fundo. Então, nós trabalhamos juntamente com o partido, construímos uma nominata de pré-candidatos e depois candidatos a vereadores, que trouxe o coeficiente eleitoral em torno de 10 mil votos na última eleição. Nisso nos deu a oportunidade, então, de elegermos mais um vereador, o vereador Rafael Colucci, que foi por 2 vezes suplente já de vereador pelo PMDB e agora está vereador pelo Democratas, sendo o terceiro vereador mais votado na última eleição, com mais de 2.650 votos. E é um partido muito novo, né, vereador Patrick? E é importante a sua figura e a figura do vereador Rafael Colucci para trazer confiança, então, à população e também conhecer o trabalho e a ideologia de vocês. No momento que o país vive uma crise institucional, uma crise política, e essa crise política ela atinge diretamente a sociedade brasileira e também o povo gaúcho e a nossa comunidade de Passo Fundo, a gente vem trabalhando de uma forma de credibilidade, mostrando que a Câmara de Vereadores, que os vereadores que aqui eleitos, e principalmente falando aqui do meu partido, eu e o Rafael, nós temos uma transparência nas nossas ações. Eu acho que isso é importante. No momento que a gente vê esse escândalo político que assola o nosso país, nós temos políticos com transparência, e isso eu posso falar em nome dos 21 vereadores, que a gente conhece todos eles, né? É uma renovação. Então, para nós, eu fico muito feliz, né, de poder ter essa função, esse trabalho e essa transparência junto com os nossos eleitores da comunidade de Passo Fundo. Ouvindo as demandas, nós tivemos aí algumas situações na semana que passou, principalmente a questão do CAPA, né, para a renovação do seu convênio com o município, estava cobrando a essa renovação. O vereador Rafael ele foi eleito pela causa animal, então ele estava sendo muito cobrado quanto à renovação desse convênio. Então nós fizemos uma reunião com a direção do CAPA, recebemos elas aqui na Câmara de Vereadores, a um pedido meu que elas viessem aqui na Câmara juntamente com o vereador Rafael, e agora o convênio foi firmado, foi renovado. Então nós ficamos muito felizes de ser um intermediário, né, dessas demandas, mostrando a transparência que nós temos com todos os assuntos que chegam até os nossos gabinetes. E como o senhor já adiantou, além da função de vereador, o senhor também trabalha numa das rádios do nosso município,
município Sim. com um programa diário. Isso também facilita a busca e o recebimento das demandas junto à comunidade? A cobrança é maior, porque às vezes quando o programa ele é diário, ele é ao vivo, quando você coloca o ouvinte no ar ao vivo, olha, agora está aqui conosco lá temos um ouvinte, e o ouvinte entra, tu não sabe o que o ouvinte vai falar. Muitas vezes ele cobra do próprio apresentador, vereador Patrick Cavalcante, as ações. Eu levo muito tranquilo isso, porque é a minha função. Se eu sou um agente público, eu tenho que saber receber a crítica também construtiva. Então, muitas vezes eu estou no ar, eu abro a programação e vem as demandas, mas muitas das pautas que eu trago para dentro da Câmara de Vereadores, ela parte principalmente por causa da rádio, né? Do programa que nós temos na rádio aí, que as pessoas ligam lá e acabam pedindo, olha, como presidente da Câmara, ou como vereador, nos auxilia, nos ajuda. Então, a gente traz aqui para dentro da Câmara, conversa com os demais colegas vereadores, às vezes cada vereador tem um segmento, nós encaminhamos para esse vereador ou nós fizemos aí os encaminhamentos para o nosso gabinete. O senhor, iniciou a trajetória política no movimento comunitário, foi inclusive um dos presidentes da UAMPAF, e essa relação com as associações de moradores o senhor tenta manter até hoje? Eu tento manter, se nós avaliarmos hoje dentro dos 21 vereadores, nós temos 7 vereadores que foram líderes comunitários. Então isso mostra a importância de tu tramitar e ter uma experiência anterior antes de ser vereador. Então eu fui presidente do bairro São José por 2 mandatos, eu fui presidente da UAMPAF, né, que é a União de Moradores. Então nós temos esse conhecimento dos bairros, das vilas, nós conhecemos os problemas, alguns problemas são crônicos, que nós já sabemos que toda temporada de chuva, de inverno, nós sabemos quais são os locais que tem alagamento, a gente vem trabalhando isso com o Executivo, realizamos até no dia de hoje uma reunião com a Prefeitura e com a Corsa para tratar desses pontos, então a gente vem tratando, então isso nos deu uma facilidade muito grande de conhecer a cidade. É quase uma escola, né, vereador, porque o senhor acaba conhecendo os líderes de todas as regiões da cidade, porque o município é muito grande, mas também é difícil ir em todos os bairros do município. A gente tem essa relação muito próxima, né? Eu no meu gabinete eu tenho 2 líderes comunitários que trabalham comigo, então isso fica muito fácil também interagir, porque eles sabem a linguagem que eu quero dar para os trabalhos do gabinete. E explica então para quem está nos assistindo agora, presidente, um pouquinho mais a respeito desse cargo que o senhor está acumulando, então, junto à mesa diretora neste ano, que é de muita responsabilidade, porque além da função legislativa, também tem toda a parte de direção e administração da casa. Eu vejo que é uma honra muito grande, né, estar presidente da Câmara de Vereadores. Eu tenho que agradecer aos colegas vereadores que nos deram o apoio, né, para que a gente fique esse primeiro ano, 2017, na presidência da Câmara de Vereadores, tendo um trabalho voltado principalmente para reestruturar a Casa Legislativa, no trabalho da divulgação institucional, da estrutura de equipamentos. A ideia desta presidência e da mesa diretora 2017 é ter uma aproximação com o eleitor. Como que eu posso ter essa aproximação? Eu tenho mecanismos, uma assessoria de comunicação, uma TV Câmara, então nós estamos dando toda a estrutura que os canais de comunicação possam ter, né, toda a estrutura, a infraestrutura também, para poder facilitar e aproximar ainda mais dos vereadores com o nosso eleitor, com a comunidade. Então a gente tem trabalhado muito para isso, porque como tu falou, a cidade é grande, nós não conseguimos atingir todos os bairros, todas as vilas, a área central. A gente não consegue atingir todas as demandas, nem as entidades de classe. Então, através dos órgãos de imprensa e principalmente na estrutura de comunicação da Câmara de Vereadores, a gente consegue levar essa mensagem, né? Que é o que nós estamos trabalhando muito com a mesa diretora. E o senhor já obteve resultados bem positivos na presidência, porque já no início do mandato, do novo mandato, quando o senhor assumiu, tomou algumas medidas para tentar reduzir os custos aqui no parlamento. É um momento que o país vive, né, de vacas magras, né, não vacas gordas, os recursos estão escassos. A gente tem que entender que a administração não está tendo a receita que gostaria de ter ainda, né? E o país está passando por esse momento de crise e isso abala também o nosso município, a questão econômica, o desemprego. Então, a medida que nós tomamos na mesa diretora foi fazer algumas reduções de diárias, de viagens, corte de telefones. Então, a gente fez algumas estruturações que, dentro de tudo que está programado, que a gente está programando para a Câmara de Vereadores, também tem a questão dos cortes, que vai chegar em torno aí de 2,5 milhões no final de 2017, que é a previsão que nós temos aí de redução dos gastos que a Câmara poderia fazer. A gente já tem uma projeção da economia que vai ter para casa. E é uma modificação também que foi feita na legislatura passada de poder promover uma interação mais grande na presidência. Vai ser um presidente por ano, então o senhor quer mostrar muito trabalho nesse período. A gente quer mostrar que tem capacidade. Eu sou um agente político,
Eu, como qualquer agente político, tenho sonhos de crescer na política, né? E estar na presidência da Câmara já nos mostra e nos ensina também uma forma de gestão. Então nós estamos qualificando também, né? Para ter o conhecimento da questão de gestão, para voar ou ter voos mais altos futuramente, aí, se assim o partido desejar. Vereador, desses 50 projetos que o senhor teria apresentado, então, do início na sua carreira aqui na Câmara Municipal até agora, quais considera mais importantes? Eu considero todos os projetos importantes, porque os projetos eles não nascem do vereador, né? Eu não acordo de manhã e digo, hoje eu vou apresentar um projeto de lei sobre isso. A gente recebe as demandas, ou a gente faz um estudo juntamente com as entidades de classe ou com a sociedade civil organizada de Passo Fundo e em cima disso eu peço para a minha assessoria jurídica fazer uma elaboração de uma ideia. Dessa ideia nós montamos um pré-projeto. Do pré-projeto a gente conversa com a nossa equipe de gabinete e com alguns apoiadores e posteriormente a gente faz a apresentação do projeto. Então eu tenho projetos que estabelece que tem que ter ambulâncias em eventos acima de 200 participantes, que é onde tenha qualquer tipo de concessão, apoio público, tem que ter uma ambulância para trazer o socorro, caso assim precise. Nós já tivemos aí na várzea acidentes onde o jogador acabou quebrando a perna, o outro quebrou o braço e não tinha ali uma ambulância para socorrer esse atleta, né, sendo que era uma estrutura do poder público. Então, em cima disso, nós temos uma legislação que proíbe não é que proíbe, ele deixa numa seção diferenciada materiais pornográficos, assim eu posso dizer, né, censurados menores de 18 anos para menores de 18 anos. Então, nas revisteiras, nesse sentido, eles têm que ter uma área reservada como locadoras. Quando você vai numa locadora, tu tem uma área reservada para filmes impróprios de menores de 18 anos. Nós também fizemos para que as revisteiras, né, bancas de jornais também em Passo Fundo tenha isso. Por quê? Quando o pai, e eu vi isso, e eu senti quando eu fui com a minha filha, ficava exposto nas vitrines dessas revisteiras e bancas de jornais, materiais e fotos obscenas de mulheres. Então isso chama a atenção do homem, né, para a compra do material, mas também chama a atenção das crianças. Então nós fizemos um projeto de lei nesse sentido, para ter esse cuidado, né. Nós estamos trabalhando também a legislação para a revogação da lei do prédio aqui do Cresci, que eu acho que é muito importante, que é cuidar do patrimônio público. Nós discutimos agora também a revogação da lei de incentivos à Monitoc. Então são vários projetos, mais de 50 que nós apresentamos, que na minha concepção são todos importantes, porque nascem, né, e têm a origem de demandas que vêm da nossa sociedade, da nossa comunidade. Inclusive, durante todo o programa de hoje, a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais, principalmente desses dois projetos, né, da revogação da Monitoc e também do Cresci, porque são demandas que estão tramitando no momento. Nós né? temos mais de 2.000, outro projeto nosso que foi aprovado em 2017, né, o projeto de lei 406, que trata das obras em desacordo. São obras que estão em desacordo. O grande problema do país e do estado e do município é a questão da fiscalização. Há muitas leis e nós não temos fiscalizações para essas leis, né? Então nós aprovamos na Câmara de Vereadores, o prefeito sancionou um projeto de lei que trata das obras em desacordos, obras que estão a desacordo com o Código de Obras e com o plano diretor. Claro, ressalvando o que diz a legislação federal e leis municipais. Se o cara está em cima de uma área de preservação permanente ou de uma nascente, ele não pode ficar ali estabelecido. Mas obras que estão edificadas há mais de 15, 20 anos, que precisam e aguardam por parte do poder público uma regulamentação para poder ter o seu alvará, a gente conseguiu aprovar essa lei que vai beneficiar em torno de 4.000 famílias em Passo Fundo. Então nós estamos muito felizes dessa aprovação. O prefeito está trabalhando para sancionar ela agora, a regulamentação, aliás, ela já foi sancionada, o prefeito só vai regulamentar ela após uma reunião com o Sinduscom, que vai discutir alguns itens que o Sinduscom pediu. Nós tivemos a legislação das agências bancárias dando vigilantes às 24 horas do dia, né? A gente vê a crise de segurança pública que o Estado vem passando e isso também atinge o nosso município. A gente vê que é uma defasagem muito grande de brigadeiros indo para a reserva, trazendo assim um perigo constante maior à nossa cidade, que é uma cidade que cresce, que usa o dinheiro muito, né? As agências bancárias, os postos avançados. Então nós aprovamos essas legislações que já foi cópia, então, para mais de 15 municípios vieram buscar cópia nessa legislação nossa, onde coloca então vigilância, né, terceirizada 24 horas no dia nas agências bancárias. Então o prefeito está nessa semana fazendo a regulamentação e também está notificando as agências bancárias para que elas façam então o cumprimento dessa lei. Vai gerar 66 novas vagas de emprego, mas mais do que isso vai trazer uma segurança à comunidade de Passo Fundo. A própria Brigada Militar já vem falando que as agências bancárias, os bancos, eles têm que contratar
serviço de segurança terceirizado, não ficar contando com a Brigada Militar, que a Brigada Militar tem que fazer a segurança externa, não interna das agências. Ou seja, a iniciativa privada também precisa fazer a sua parte. Tem a sua contrapartida, isso aí. Vereadora, peço licença então para a gente fazer um rápido intervalo e em seguida nós estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que hoje recebe o vereador Patrick Cavalcante, que também é o presidente do Legislativo. Estamos de volta com o programa Câmara Entrevista, que nesta noite recebe o vereador Patrick Cavalcante, do Democratas, que está no seu terceiro mandato e também é o atual presidente da Câmara Municipal. Vereador Patrick, eu gostaria de começar falando neste segundo bloco sobre algumas demandas que estão sendo bastante divulgadas nesses primeiros meses de mandato. Uma delas é a sinalização da RS 135. Essa medida ela foi conquistada a partir de uma demanda apresentada pelo senhor junto ao deputado Gilberto Capuani. Desde 2015 eu venho trabalhando na melhoria daquela RS 135, que é de Passo Fundo a Erechim, no trajeto ali perto do Arroio Miranda. Em 3 anos nós tivemos 5 mortes ali, né, de moradores do bairro São José e do Leonardo William. Então nós estamos ali reivindicando e pedindo ao governo do estado uma lombada eletrônica, placas de sinalização e também sinalizações oblíquas na rua. Então nós tivemos, lastimavelmente há 2 semanas atrás, uma adolescente que acabou sendo vítima de um acidente, né, foi atropelada e acabou falecendo. São pessoas conhecidas na nossa comunidade e nós reiteramos de novo ao governo do estado, fomos ao governo do estado, pedimos que o deputado Gilberto Capuani do PMDB nos auxiliasse nessa pauta e nessas agendas junto ao DAIR e também à IGR. Ele agendou as reuniões, foi conosco até a direção do DAIR e da IGR. Então ali é onde nós reivindicamos, né, essas melhorias. Então nós voltamos de lá com a garantia, e uma parte já foi executada, da pintura, né, de sinalização, redução de velocidade, pare, reduza. Então a parte de pintura foi colocada. As placas serão colocadas agora daqui 1 ou 2 semanas, só não foi feito no mesmo momento, porque a empresa que ganhou a licitação de fazer as placas para o governo do estado é de Santa Catarina. Então vai as demandas das placas e leva aí um mês, ou 2 semanas, 3 aí, para vir essas placas de sinalização. Então ganhamos as placas também do DAIR. E no IGR, na IGR e no DAIR também nós tivemos a confirmação de uma lombada eletrônica. Aliás, serão 3 lombadas eletrônicas na 135, mas das 3, uma será então aí perto do Arroio Miranda, que vai contemplar a nossa demanda. A empresa que ganhou a licitação da instalação de lombadas eletrônicas acabou desistindo da licitação. Tem um novo processo licitatório em andamento, mas nós temos a garantia já do governo do estado, do DAIR e da IGR, que nós teremos ali, no que for liberado, essas 2.000 lombadas eletrônicas que o estado está licitando, a nossa RS 135 será beneficiada com. Falando agora da 135, eu acabo me lembrando, vereador, que o senhor teve um papel muito importante nas melhorias que foram feitas ali no acesso da BR-285. Logo no início do meu mandato, Isso, né? Logo no início do mandato. Nós fechamos a via ali, né? Nós tínhamos ali muitos buracos, nós não tínhamos sinalização nenhuma, nós tínhamos muitos acidentes com danos materiais e mortes ali, então nós conseguimos que fosse feita então, uma revitalização do asfalto, nós conseguimos que fosse feita a sinalização do asfalto e conseguimos agora, a questão de 1 ano, uma lombada eletrônica também, ali bem em frente quase a materiais de construção Marcon, trazendo uma redução de velocidade dos veículos e também nós não temos mais registros de acidentes com mortes ali. Alguns danos materiais, mas relevantes, né? Mas com morte não tivemos mais nenhum registro. E vale ressaltar que são obras importantes, mas que elas não dependem do município. E por isso, muitas vezes, elas levam bastante tempo para demorar, vereador. Tem que ir lá fazer o protocolo e depois usar a força política, né? Deputado estadual, deputados federais, se tem, para tentar conseguir trazer essas melhorias para o município. Sempre lembrando que a gente trabalha em consonância aí com o poder público, né? Com a administração municipal. E pensando no desenvolvimento do município, o senhor apresentou alguns projetos de lei para incentivar as empresas que já estão instaladas na nossa cidade e que têm interesse aí de ampliar a sua estrutura. Justamente por isso o senhor está pedindo a revogação da concessão da área Manitowoc, porque ela não fez o que foi cumprido, né, no contrato firmado junto ao município e tem muitas empresas aí querendo ampliar a sua estrutura. A empresa Manitowoc, ela veio para Passo Fundo em 2011 na administração do prefeito Dipp,
teve o meu apoio, teve o meu voto na época, porque nós vimos que o momento econômico do país e do município era crescente, nós apostamos na geração de emprego, né, vindo essa indústria para Passo Fundo, tão importante que é, damos o nosso voto de confiança. Logo ali, 2 anos, 3 anos depois, nós passamos por um momento de crise do país econômica. A primeira coisa que a empresa Monitoc fez, ela foi demitir 90 colaboradores, hoje ela tem na sua estrutura somente 12. E o contrato falava que o município tinha que dar isenção de IPTU por 7 anos, e teria que dar uma área de 45 hectares, né, 450 mil metros, e mais 5 milhões de investimentos entre asfalto, terraplanagem, entrada de luz, água, internet, telefone, entre outros melhorias e benefícios, né? De contrapartida, esta empresa deveria gerar 150 empregos diretos nos 7 anos e 600 empregos indiretos. Não passaram 2 anos, ela fez ao contrário, ela demitiu. Então ela não cumpriu o seu papel social, a sua função e nem o contrato que ela firmou com a Prefeitura e com a Câmara de Vereadores. Então eu entrei via com uma ação popular solicitando então a revogação e a devolução desta área para o município de Passo Fundo. Está ajuizada, está concluso ao juiz para que ele possa então dar andamento ao processo. Eu tive um apoio muito forte nessa ação, onde o Ministério Público se posicionou dizendo que dá procedência ao meu pedido, porque entende que o momento e o município não pode cobrar da empresa que não está tendo lucro prejuízo a sua manutenção, mas como ela não está cumprindo com o seu papel, não tem o município que ficar com prejuízo, então ela que devolva então para o município a área, para que o município possa ali então trazer novos investimentos naquele local. É uma grande área, uma área nobre, então nós estamos brigando para que essa área volte para o município, para a administração, e ali depois o prefeito Luciano, ou a próxima administração que consiga a reversão da área, possa então colocar 1, 2 ou 3, né, faça uso da área para gerar mais emprego e renda para a cidade de Passo Fundo. Mas antes dessa decisão, o senhor manteve, né, um diálogo muito importante junto à direção da empresa, inclusive os vereadores estiveram fazendo uma visita à sede. Desde o ano passado eu solicito uma visita técnica à empresa, né, e o ano passado a empresa não autorizou. Nesse ano nós estamos na presidência, a gente conseguiu ter um diálogo mais pesado, mais forte. A empresa autorizou a visita então na Câmara de Vereadores, nós fomos uma comitiva de vereadores e lá então podemos ter uma conversa muito franca com o preposto da empresa, né, o controle da empresa, o Fábio Costa, onde então nos relatou a estrutura da empresa, em que pé ela está e o que ela espera para 2017. Bem, a posição da empresa é não ter nenhum movimento para voltar a trabalhar em 2017. Então reafirma que eu estou no caminho certo em buscar aí a revogação desta área. E, vereador, foi confirmada aquela questão que anunciaram no ano passado que a empresa teria dado esse terreno em busca de um empréstimo como garantia? A empresa deu o terreno em garantia para as edificações para o Badesul, né, que também é um braço do BNDES, né? Mas existe uma cláusula, a cláusula 7ª, né, do projeto de lei, que diz que se ela não cumprisse, volta para o município. Nós estamos pedindo então o cumprimento do artigo 7º da lei que foi feita a concessão de área, que é a revogação, então, caso não cumprisse as questões. Agora é uma discussão do município com a empresa, então, para ver quem assume uma dívida de 28 milhões. A empresa vem pagando, né, essa dívida, mas o que eu quero ressaltar, que eu acho que foi importante a fala do diretor da empresa, foi que a empresa está aberta para uma discussão. Se alguma empresa local de fora tiver o interesse de assumir esses 28 milhões de dívida, eles sentam aí para conversar com as empresas e com o poder público. E é muito importante essa cláusula que o senhor mencionou de proteção, né, do município, que caso a empresa não cumpra, né, com o que foi acordado, então nesse contrato o terreno tem que voltar para o poder público. Nesse caso a gente tem a situação do Cresci, que também é um debate que está acontecendo aí na Câmara. É uma área do Cresci que foi doada ao Cresci em 2012. Na época nós éramos somente 12 vereadores, né? Nós tivemos 2 votos contrários a essa concessão de área ao Cresci, que foi do vereador Paulo Neck e do vereador Patrick, foi aprovado pela maioria dos vereadores. E nós somos contrários por entender que aquele é um terreno nobre na Avenida Brasil e nós tínhamos, na época, 2.300 assinaturas dos moradores do bairro Petrópolis dizendo que não queriam o Cresci ali, não desmerecendo o Cresci, mas naquela área nobre, que eles queriam na época ali uma capela mortuária ou ampliação do cais. Bem, passado 5 anos, dos 10 anos de concessão, passaram 4 anos e 8 meses, está quase chegando aí a 5 anos, né? O Cresci nada fez naquela área. Como nada fez naquela área, então eu apresentei um projeto de lei que foi assinado por mais 18 vereadores, nós somos em 19 vereadores, que apoiam então a revogação da área do Cresci, e mais as manifestações de muitos corretores de imóveis
como também da sociedade de Passo Fundo, que também nos está dando o aval aí na revogação desta área do Cresci. Muito bacana, porque antes, né, do senhor decidir realmente protocolar esse projeto no Legislativo, o senhor fez uma enquete, né, nas redes sociais, buscando aí a opinião, então, da população e teve 98% de aprovação. A população também, né, em momento algum houve alguma ofensa quanto ao Cresci, que não era para dar uma área, mas as pessoas questionam que aquela área é uma área muito nobre, é uma área que Passo Fundo... Eu faço uma pergunta para o telespectador. Passo Fundo vai crescer para onde nos próximos 10 anos? O local que tem para crescer é a região do bairro Petrópolis, São José, porque São Cristóvão já cresceu, Boqueirão, Vera Cruz já cresceu. Então a região do bairro São José é uma região que vai crescer muito. Então ali nós podemos colocar prédios públicos, porque na frente dessa área do Cresci, ali do lado da Caixa d'Água, no alto do bairro Petrópolis, ali em frente ao Cais Petrópolis, nós temos ali 2 secretarias que pagam aluguel, a de segurança e da habitação. Sendo que se nós atravessarmos a Avenida Brasil e construirmos ali, nós vamos ter um prédio público, que não precisa pagar mais aluguel, que é nosso, ou a própria ampliação do nosso cais, já que Passo Fundo vai crescer para aquela região. Então a população tem nos dado o aval, foram 98% da população nos dando aí, dizendo que nós estamos no caminho certo e que nós temos que continuar brigando pela revogação da área. Mas em momento algum, eu quero aqui salientar que eu cerceei ou que eu não dialoguei com os coordenadores e os delegados do Cresci. Eu recebi eles por mais de uma vez no meu gabinete, conversei com eles, expliquei qual seria o caminho deles, que é marcar uma reunião com o Executivo para tentar fazer uma permuta diária ou então nós vamos aprovar aqui na Câmara de Vereadores a revogação da lei. E junto àquela área ali também tem um problema que o senhor levantou na tribuna da Câmara, que é o quartel ali dos bombeiros. Está desativado, aquele espaço poderia estar sendo ocupado, a população sofrendo aí, às vezes precisando do serviço e não tendo. O Estado vem passando por um momento de crise também. Então o efetivo também está reduzido tanto da Brigada como do Corpo de Bombeiros, né, da Polícia Civil. Então aquela área está fechada, mas logo que eu me manifestei na tribuna, eu recebi a visita do comandante dos bombeiros, né? Que me fale agora sobre eles usam um nome de guerra, né? Então eu não me lembro o nome de guerra, o sobrenome dele, né? Iker, uma coisa assim. Trazendo que logo eles estão voltando para lá com o setor de inspeção. Eles têm ali junto os setores de segurança e de inspeção, que é a licença de alvarás, tudo, que vai ficar naquela localidade. Então a gente está dialogando com eles também. Mas eu salientei também, caso não haja o interesse do Corpo de Bombeiros reativar aquela área, que eles que devolvam para o município também, que como já tem um galpão construído, né, fica mais fácil para nós levar uma secretaria para lá, né, economizando o poder público. Quero só ressaltar da importância que tem, porque nós também trabalhamos num projeto, numa indicação em reuniões com o prefeito e com o governo do estado. O prédio da antiga Justiça do Trabalho, situado aqui perto do Hospital Municipal, ele foi doado pelo município para a União em 1998. De lá para cá, o prédio foi trabalhando, não houve as manutenções e ele foi interditado, né, por ter perigo na sua construção. Ele ficou por 3 anos fechado. Então nós entramos com uma indicação ao Executivo, sugerindo que o Executivo dialogasse com o Estado. Fomos até o Estado, onde nós conversamos no Justiça do Trabalho do Estado. A devolução desta área, né, foi devolvida então para o município de Passo Fundo essa área. Hoje nós temos lá o setor de finanças, né, que foi transferido para aquele local, deixando de pagar aluguel, a estrutura tendo uma estrutura maior, e é um prédio que está beneficiando então o serviço público municipal. Ou seja, os vereadores estão trabalhando unidos aí para tentar economizar os recursos do município, que a gente sabe que com essa crise estão muito escassos. A gente trabalha fiscalizando o que não está sendo usado, que são essa estrutura, e devolvendo ao município. Desta forma o município deixa de pagar aluguel e traz uma economia também aos cofres públicos. E pensando nessa economia, o senhor teve uma ótima ideia aí no início desse mandato, que foi a criação então do Banco de Milhagens, né? Inclusive na sexta-feira passada o prefeito municipal sancionou a lei então com esse projeto. O projeto partiu até, e aqui eu quero fazer uma menção, ele partiu do procurador, doutor Alessandro, da Câmara de Vereadores, onde a gente fez uma reunião, quando estava discutindo a questão das diárias e das viagens, né? O limite de valores. O doutor Ali, olha, porque a gente não queria um banco de milhagens aqui, onde a Câmara, como compra, e não é muito, são poucas, os vereadores viajam muito pouco aqui, né? É muito enxuta a estrutura da Câmara, né? Mas quando viaja, tem um cartão que a gente usa os bancos de milhagem para poder comprar outras passagens no valor mais barato ou outros benefícios que a gente possa ter pela casa. Eu achei interessante, eu pedi então que fosse feito uma solicitação ao Tribunal de Contas para ver o que o Tribunal de Contas achava desse banco de milhagem, e me surpreendeu que quando o Evandro, nosso auditor de Erechim, estava em Passo Fundo, recebi ele no meu gabinete, nós conversamos sobre isso. Ele, Patrick, eu quero te parabenizar pela iniciativa, porque o próprio Tribunal de Contas do Estado
já usa o plano de milhagens. Então, quem sabe você entre em contato com Porto Alegre e veja como funciona. Então, nós fizemos isso, nós copiamos, no bom sentido, né, o banco de milhagens do Estado, adaptamos ele para o município de Passo Fundo, aprovamos ele, sendo banco de milhagens para o município e também para a Câmara de Vereadores, o Legislativo e o Executivo, e a qual então o prefeito acabou sancionando. Para nós é também uma forma de economia aos cofres públicos. Vereador, infelizmente nosso tempo ele está chegando ao fim, ficou aí muitos projetos, muitas indicações para a gente falar no próximo programa, mas eu gostaria de agradecer a sua presença hoje. Fico feliz, a gente fez aqui uma pauta para poder dialogar com a nossa comunidade, né? Mas são muitos assuntos, não deu para a gente concluir tudo, espero numa outra oportunidade poder estar aqui com vocês, com o pessoal da TV Câmara aqui, com a qual a gente tem um respeito muito grande, com o nosso telespectador, para poder então falar um pouquinho do trabalho como vereador e das ações e colocando sempre o gabinete da presidência, o meu gabinete e o conjunto de vereadores aqui de Passo Fundo à disposição da população de Passo Fundo, né, para que a gente possa dialogar. Um tema, Ana, que nós temos que dialogar com a sociedade é a questão da estrutura do nosso trânsito de Passo Fundo. Está caótico, né? Nós temos mais de 140 mil veículos emplacados em Passo Fundo, mais do que vem diariamente para usar a saúde, a educação, a prestação de serviço, o agrobusiness nosso, né? O agronegócio nosso aqui são mais de 40 mil veículos que usam a nossa cidade que vem de fora, então nós temos que dialogar aí situações para melhorar o fluxo da nossa cidade. Certamente muito trabalho para esse novo mandato. Com certeza. Obrigado. E você que está aí em casa, a gente também agradece a companhia. Uma boa noite e até a próxima semana.